Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno, sou estudante do quarto semestre de Psicologia lá na Universidade Presbiteriana Mackenzie, agora sim do quarto semestre. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o Viktor Frankl, a logoterapia, para encerrar esse primeiro bloco de introdução do canal e falar um pouco sobre as dimensões de homem, a visão de homem do Viktor Frankl. E para começar falando disso, a gente precisa pensar que ele entende o homem como um ser psicológico, biológico e espiritual. E nesse sentido, espiritual não quer dizer religioso. Começando a analisar essa dimensão da espiritualidade, ele diz sobre a dimensão que é a consciência pura, que é a consciência moral, que é onde mora a liberdade, a responsabilidade, a vontade de sentido, a criatividade. Então, toda essa parte de busca por sentido, de liberdade, de responsabilidade, mora nessa dimensão espiritual. Diferente do que a gente pode achar comumente, de que é o psicológico que nos faz de fato o homem, na verdade a gente entende pelo Viktor Frankl que é esse aspecto espiritual, essa liberdade, essa responsabilidade, essa consciência que nos torna de fato humanos, não só meras máquinas psíquicas, não só a biologia, por exemplo. E nesse pressuposto dessa espiritualidade, é importante entender que Viktor Frankl, na época dele, dialogava com Freud. Veio depois de Freud, inclusive começou os seus estudos na psicanálise, depois foi com Alfred Adler na psicologia individual e depois criou sua teoria. Então ele tem uma influência nesse sentido. E nesse pressuposto, Freud vai trabalhar com os aspectos inconscientes do ser humano, só que de uma forma relacionada ao instinto, a essa parte mais instintiva, ao prazer, que a gente chama do... Chama não, mas associa ao id, né? E nesse sentido, o Frankl vai se contrapor, usando o mesmo conceito de inconsciente, mas como se houvesse nesse inconsciente elementos de uma espiritualidade que se manifesta, no sentido de uma vontade de sentido, pelo que eu interpreto lendo a teoria dele, que se manifesta em nós seres humanos. Lembrando que quando a gente olha para esse sentido da espiritualidade, da dimensão espiritual, a gente não está, de novo, falando de questões religiosas ou místicas, não tem a ver com isso. Tem a ver com esse pressuposto de liberdade, responsabilidade, posicionamento, sentido de vida, etc. Quando a gente vai olhar um pouco para a parte psicológica, aí o Frankl ele vai, de fato, dialogar com Freud. Então, toda a teoria de Freud, acredito que ela moraria nesse local do psicológico. As teorias psicológicas que acabam não lidando com esse aspecto que o Frankl vai caracterizar como humano, de liberdade e responsabilidade condicionadas, porque não é incondicionado, mas condicionadas, acabaria caindo para esse lado do psicológico. E aqui a gente pode pensar em mecanismos de defesa, para quem viu o último vídeo da primeira e segunda tópica, ego, superego, id, toda nessa parte psicológica. E na parte biológica, o corpo humano, as neurociências, o cérebro e toda essa parte biológica, química do corpo. E nesse sentido é importante ressaltar que na época do Viktor Frankl, ele escreve no livro dele, um dos livros dele, de que existia como se fosse, ele chamava de niilismo, mas ele usava a frase como se os pesquisadores, autores, dissessem: o ser humano não é nada mais que biologia, o ser humano não é nada mais que a psicologia. Então, um psicologismo que a gente fala, um biologismo. E o que o Frankl vai argumentar, e aí é importante a gente entrar um pouco na concepção dele, até um pouco de filosofia de vida, né? O Frankl, obviamente, é uma teoria psicológica, então não tem a ver com a conotação religiosa, mas o Frankl ele vai argumentar que existe sim a possibilidade de existir um sentido último, mas que nesse ponto do tratamento psicológico dele não é o fundamental, né? E aí tanto que ele usa uma metáfora para discutir essa questão de um sentido último,
uma existência após a morte, que ele usa uma metáfora muito interessante, que ele fala que fala dos experimentos que se fazem com macacos, que o macaco sofre uma dor com esses experimentos, mas que essa dor que ele sofre, pelo menos na época dele, né, enfim, não sei como é que é hoje, essa dor que ele sofre ajuda a produzir, sei lá, enfim, algo que possa ajudar milhões e milhões de pessoas. Então, ele fala dessa questão que o macaco nunca vai entender o porquê que ele sofre, mas que esse sofrimento dele tem um sentido. E da mesma forma ele faz essa analogia conosco em relação a um plano acima de nós divino, que ele, tudo em termos de hipótese, tudo em termos de formulação de pensamento filosófico, no sentido de a possibilidade de existir um plano acima de nós que enxerga e entende esse sentido do nosso sofrimento. E que, portanto, por isso que a vida humana estaria atrelada também a esse sofrimento, que ela não seria sem sentido nesse ponto. Mas o ponto é que ele não se atém a isso enquanto teoria psicológica, ele se atém à concretização, ao sentido da vida que a pessoa dá, de acordo com os valores dela, de acordo com o que ela quer ser no sentido de passado. Porque ele concebe que o ser humano, ele é só aquilo que ele concretizou. Então, a todo momento, é como se fosse, é muito bonita essa analogia, mas como se fosse uma ampulheta. Então, a ampulheta ela tem a parte de cima, tem o funil e tem a parte de baixo. É como se o ser humano, a todo tempo, ele tivesse nesse meio, que é o presente. Em cima é o futuro e embaixo é o passado. E é como se o ser humano, conforme a areia vai caindo, vai se tornando passado, ele possa olhar para trás, e a melhor forma de dizer o que ele é olhando para o passado. Então, a proposta da logoterapia é muito de você construir uma vida que, no dia do seu leito de morte, você consiga olhar para trás e se orgulhar do que você construiu. Entendendo que o futuro ele é sempre uma coisa não concreta, né? Então, não concreta. O presente é o que a gente está realizando agora, as possibilidades que aparecem. E o passado é aquilo que já se concretizou, aquilo que de fato é, aquilo pelo qual a gente pode se orgulhar. Então ele parte desse pressuposto, dessas definições, dessa forma de enxergar o ser humano. E aí, voltando um pouco para as dimensões, a espiritual, biológica, psicológica, então ele vai entender que a dimensão psicológica, biológica, quando tem os seus estudos e chegam nos resultados, o ser humano não é nada mais que isso, nada mais que psicológico, nada mais que biológico, e entram em contradição, ele diz que é como se a gente imaginasse num plano eixo Y e eixo X e uma figura geométrica aqui. É como se, tendo a projeção vertical e horizontal dessa figura, ela viesse uma projeção aqui, uma projeção aqui. E é como se, ao ter essas projeções, ou seja, aqui é a análise biológica, aqui é a análise nessa minha outra mão horizontal aqui, psicológica. É como se ao ter essas projeções, quem olhasse para esse fenômeno só enxergasse aquilo e não pudesse ver que o fenômeno ele está aqui, ele não está nos planos, ele é anterior, ele é um fenômeno que está numa dimensão espiritual, de novo, não no sentido místico nem religioso, mas nesse sentido do noológico que ele fala, nesse sentido de liberdade, responsabilidade, da humanidade, do que é humano no psicólogo, não, no paciente, e no psicólogo também. Então, dentro de todo esse pressuposto, é que ele vai entender que a gente não pode se limitar à biologia, não pode se limitar à psicologia, por mais que condicionem esse homem. Então, o homem ele acaba não sendo incondicionado. E aí, quando a gente vai olhar para esse aspecto da dimensão noológica, da dimensão espiritual, a gente vê algumas coisas muito interessantes. A primeira é a vontade de sentido que guia o homem, e a segunda e a terceira é a questão do autodistanciamento, que é uma capacidade puramente espiritual, de novo nesse sentido como eu tenho falado. O autodistanciamento é a capacidade do ser humano se afastar de uma situação e conseguir tomar atitudes em relação àquela situação. Então, de uma situação de extrema dificuldade, extremo sofrimento. E ele usa um exemplo muito interessante que vai divergir do Freud. Né? O Freud ele vai falar que
a piada, o xiste, ele carrega uma carga inconsciente com ela. E aí, o Viktor Frankl vai falar que, na verdade, a piada, a risada, o humor, ele serve para você se distanciar da realidade e para você conseguir, eu entendo que a partir do humor, conseguir, uma vez distanciado da realidade, enxergar ela, tomar uma atitude e agir com sentido, que seria uma capacidade do homem de autodistanciamento. Ele conta um pouco do uso do humor das vítimas do campo de concentração, uma forma de se manter ali, de sobreviver. Então é uma capacidade virtuosa nesse sentido do ser humano, de se autodistanciar e conseguir enxergar a realidade. E, para além disso, ele vai falar também do heroísmo, de que quando a gente, numa situação difícil, a gente se vira para o outro, para ajudar o outro, é como se a gente se autodistanciasse de nós mesmos, se autodistanciasse da nossa dor e conseguisse encontrar sentido na vida. E isso em situações difíceis é muito interessante, porque ele vai trabalhar com esse conceito de heroísmo, por exemplo. Tanto ele vai olhar para isso no campo de concentração, não sei se ele olhou com essa intenção, mas é o que eu entendo como analogia do que ele fala, tanto no campo de concentração, daqueles prisioneiros que doavam parte da sua comida ou a sua comida para os outros, ajudavam uns aos outros, dando sentido, encontrando sentido e se distanciando da própria dor. De novo, a dor acaba doendo, mas se distanciando no sentido de, eu entendo, de encontrar um propósito, de se direcionar para o outro, de olhar para o outro. Quanto de, por exemplo, quando o Viktor Frankl vai tratar pessoas jovens, né, no caso, com depressão, com ideação suicida, e o que ele vai aconselhar é: vamos fazer uma atividade, vamos fazer uma coisa que você vai olhar para além de si mesmo. E aí podemos pensar numa causa social, num trabalho voluntário, e querendo ou não é o maior heroísmo que existe, mas é nesse sentido de autodistanciar-se, de olhar para o outro, e não só ser essa questão do buscar o prazer, de buscar um certo equilíbrio. Então é nesse sentido que o Viktor Frankl entende esse homem, entende essa configuração de homem. E mais importante de tudo isso, que eu acho que é muito interessante, a logoterapia, considerada a terceira escola de Viena, né, de psicologia, você tem a psicanálise com Freud, você tem a psicologia individual com Adler, e tem depois a logoterapia, como terceira escola de Viena, como ela foi chamada. A ideia do Viktor Frankl não era que ela se tornasse uma escola de psicologia, é que, na verdade, ela complementasse as outras abordagens já existentes. Então, que se alguém fosse psicanalista e logoterapeuta, porque ele entendia que a logoterapia trabalhava com essa questão do sentido e acessava uma dimensão, pelo que eu entendo, interpretando, olhando o que eu estudei, que as outras abordagens não acessavam. Isso eu posso dizer com clareza, que ele entendia que a psicanálise não acessava essa dimensão espiritual, que a psicologia individual também não. Ele não vai negar essas duas teorias, mas ele vai falar: vamos complementar com a logoterapia. E nesse sentido é muito interessante, é muito importante. Por quê? Porque é justamente a partir dessa concepção, ampliando um pouco essa concepção dele, de ser humano, da figura, com a projeção dos planos, que a gente pode entender, talvez, por que diferentes psicoterapias, a análise do comportamento, a psicanálise, enfim, e entre outras, têm resultados diferentes, contraditórios entre si. Porque talvez elas estejam olhando para dimensões, para eixos do plano diferente. E quando a gente volta para o fenômeno uno, ele é um processo anterior, ele mora nessa dimensão espiritual. E nesse sentido é muito, 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 muito legal de entender uma frase que ele fala de que de que há em excesso especialistas, mas falta pessoas que consigam olhar a árvore como um todo, consigam não só olhar sua área de especialidade, mas consigam olhar como um todo. Então é importante ter essa reflexão no cotidiano, na formação dos psicólogos, na continuidade geral da logoterapia, do quanto que a logoterapia serve como ferramenta terapêutica complementar para além da própria teoria do psicólogo, seja de que teoria ele for.
porque ela está responsável por uma dimensão, por uma patologia que diz respeito a conflitos éticos, conflitos morais, conflitos internos de sentido, de frustração, de se realizar, de propósito, de liberdade e responsabilidade, que nesse sentido seria uma ótima ferramenta, tanto para encontrar sentido na dor, na morte, no próprio luto também, né? Enfim, e acaba sendo essa teoria complementar, além de também ser uma escola de psicologia. Então é muito interessante esse conteúdo todo do Viktor Frankl. Acho que nesses últimos 3 vídeos, mais o vídeo da minha apresentação da iniciação científica, eu consegui englobar os principais aspectos que eu julguei importante, necessário. Espero que possam ter aproveitado essas primeiras aulas. Pretendo pensar aí outros temas, mesmo que na logoterapia ou em outras abordagens, para continuidade no canal. É isso, muito obrigado.